Você sabia que a raça Girolando é uma raça genuinamente brasileira? Não? Fica nesse vídeo que eu vou te contar toda a história da raça no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Aline Jacinto, zootecnista, e esse é o Pecuária de Salto Alto, um canal destinado a descomplicar o melhoramento genético de bovino de leite. E hoje eu vou falar de uma raça genuinamente brasileira, a raça Girolando. Isso mesmo, a raça Girolando foi criada no Brasil e está sendo aperfeiçoada e exportada para todos os países da América Latina, incluindo países da África. A raça Girolando surgiu de um cruzamento. A gente sabe que a base toda da raça Girolando é feita de um cruzamento da raça Gir leiteiro com a raça holandesa. E como esse cruzamento surgiu? Durante mais ou menos aí o ano de 1978, o Ministério da Agricultura do Brasil tinha um plano de realizar cruzamentos dirigidos tanto para produzir carne quanto para produzir leite entre animais bostauros e animais bosíndicos, para ter aí o maior vigor híbrido, chamado heterose, quer dizer, as melhores produções de carne e de leite baseada em cruzamento de raças totalmente opostas, mas tendo como resultado animais extremamente produtivos e rústicos e adaptados ao clima tropical, que é o clima do Brasil. Quando o Ministério viu todo esse potencial, um grupo de criadores em Uberaba, Minas Gerais, decidiu criar uma associação para poder, com base as diretrizes do Ministério da Agricultura do Brasil, realizar cruzamentos entre diferentes raças para ver quais eram as raças que melhor tinham resultados dentro dos cruzamentos e que estavam aí melhorando geneticamente o rebanho local aí da região de Uberaba. Mas aquele grupo de criadores que em 1978 se juntaram, começaram a observar os melhores resultados entre o cruzamento dos animais da raça Gir leiteiro e da raça holandesa como extremos produtores de leite rústicos e sustentáveis. Devido a essas características e excelentes resultados na prática, em 1989 criou-se a Assoleite. É a primeira associação antes de se tornar a Associação dos Criadores de Girolando. Nesse momento, o objetivo principal era catalogar, registrar, identificar e criar um rebanho, um banco de dados e um rebanho registrado oficialmente pelo Ministério da Agricultura com o certificado de que aqueles animais eram provenientes de cruzamentos entre a raça Gir leiteiro e a raça holandesa, independente de qual era o grau de sangue. Nesse momento, em 1989, o objetivo era criar um banco de dados e classificar os animais principalmente pelos seus cruzamentos e suas características morfológicas: tamanho de orelha, tamanho de umbigo, formato dos olhos, perfil do seu crânio. Então tudo era adaptado para que tivesse o maior número de animais para poder sim criar um grande rebanho com dados que justificaria mais para frente uma fixação do grau de sangue adequado para receber o nome de Girolando dentro do Ministério da Agricultura do Brasil. Passado alguns anos, em 1996, a associação, a Assoleite, passa a se chamar Girolando, Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, porque nesse momento já tinha um banco de dados e um número maior de animais provenientes do cruzamento entre Gir leiteiro e holandês que permitiram sim buscar a fixação do grau de sangue 5/8 para o puro sintético, que recebe dentro do Ministério da Agricultura o nome de raça Girolando. Mas Lilian, por que os 5/8? Porque dentro dos Ministérios da Agricultura de todos os países do mundo, o grau de sangue escolhido para fixar as características desejáveis de uma raça sintética é os 5/8. E obtemos o PS, que é o puro sintético, cruzando um animal, um touro 5/8 com uma fêmea 5/8, com o objetivo de fixar todas as características que a raça quer promover em seus indivíduos. Após essa regularização
e a fixação do grau de sangue que receberia o nome de Girolando, abriu-se um processo para o Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando, o PMGG. Esse programa pegou todos os dados, criou uma estrutura para que fosse possível a gente enxergar o passado, o presente e traçar o futuro da raça Girolando. Isso contou principalmente com o primeiro teste de progênie de touro Girolando, que iniciou seu processo em 1997, já oficializado também pelo Ministério da Agricultura. Após anos de estudo, atuação da Embrapa junto à associação, coleta de dados, também se implantou o controle leiteiro oficial, com base em criar dados para as filhas de touro, irmãs, tias, avós, fazer com que houvesse uma matriz de parentesco altamente confiável para poder sair com os resultados dos touros avaliados pelo teste de progênie. Durante o processo do teste de progênie também se tomam medidas das filhas dos touros Girolando, que é a avaliação linear. O que é isso? É medir todas as partes do corpo das filhas dos touros e fazer uma correlação para saber quais são as características que esses touros transmitem para suas filhas na forma morfológica. Estatura, amplitude de peito, sistema mamário, qualidade de aprumos, todas essas características são tomadas notas dentro do teste de progênie da raça Girolando. E a partir do ano de 2018, os touros Girolando puderam ter a sua avaliação genômica publicada em 3 características: PTA para a produção de leite, PTA para a idade ao primeiro parto, que quer dizer a precocidade das filhas desses touros, PTA para intervalo entre partos, que quer dizer quando é que a distância de um parto em relação ao outro em dias. E além dessas 3 características, produção de leite, PTA para produção de leite, PTA para intervalo entre partos e PTA para a idade ao primeiro parto, existem outras novas características que foram agregadas no ano de 2022 dentro da avaliação do teste de progênie dos touros Girolando. E algumas dessas avaliações são: tolerância ao estresse térmico, peso de bezerro ao nascimento, período gestacional da vaca, índice de produção e persistência na lactação do Girolando, índice de eficiência tropical do Girolando, índice de facilidade de parto do Girolando, índice de reprodução do Girolando, composto de sistema locomotor do Girolando, composto de sistema mamário do Girolando, isso tudo atualizado em 2022. Espero que você tenha gostado de toda essa história da raça Girolando e, como eu falei, uma raça genuinamente brasileira que está ganhando o mundo na produção de leite tropical. E com essas características que a gente já está trabalhando dentro do teste progênie, vai ficar muito mais fácil de você escolher o touro Girolando ideal para a sua produção de leite tropical. Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado por ter chegado aqui ao final. Se gostou, curte, compartilha com quem deveria saber essa informação e se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Um beijo e um queijo, nos vemos na próxima!